Nesta aula, vamos falar de um dos principais conceitos do sistema isolado, que são as colisões mecânicas. Essa é uma aula da série de quantidade de movimento da física. Colisões nada mais são do que quando duas ou mais partículas colidem uma com a outra, ou seja, trombam. Nós temos, para efeito de estudo aqui, três tipos de colisões. São elas: a colisão elástica, a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica. Na colisão elástica, é a colisão que não há perda de energia. Aqui, a energia cinética se transforma em energia elástica e volta a ser energia cinética de novo. Então, as velocidades das partículas iniciais e finais serão iguais. Na colisão parcialmente elástica, é a que acontece perda parcial de energia. Aqui, parte da energia cinética ou é dissipada em energia sonora, ou ainda energia térmica, ou também as suas deformações, que chamaremos de energia elástica. Observe aqui que na energia elástica há uma conservação da energia. Logo, nós podemos escrever então que a energia mecânica A é igual à energia mecânica B, sendo A e B a situação inicial e final. Aqui não. Parte da energia mecânica de A é perdida e a energia mecânica de B, então, será menor, pois parte foi para sonora, térmica ou elástica. E por último, como já dito, a energia inelástica, que é onde tem perda total de energia. Aqui, no final, a velocidade final relativa entre as partículas é zero, pois elas permanecerão juntas, a deformação total. Para poder demonstrar se um choque é elástico, parcialmente elástico ou inelástico, foi criado o coeficiente de restituição, que nada mais é do que uma comparação entre a velocidade relativa de aproximação, ou seja, que acontece aqui antes do choque, e a velocidade relativa de afastamento, ou seja, que é a velocidade após o choque. Vamos tomar então como exemplo duas partículas que elas vão se colidir, ou seja, eu tenho a situação anterior e eu tenho uma velocidade relativa de aproximação e eu vou ter a minha situação posterior, onde eu terei então a minha velocidade de afastamento, ou seja, após a colisão. O coeficiente de restituição, dado pela letra E, é uma comparação entre a velocidade de afastamento, que você pode abreviar aqui para ver é AF, e a velocidade de aproximação. Observe que eu tenho aqui a velocidade de afastamento relativa e a velocidade de aproximação é a velocidade relativa. O que significa isso? É a velocidade. Vamos comparar aqui o corpo A com o corpo B e não a velocidade que eles estão do chão. Preste muita atenção, pois isso pode confundir. Essa partícula ela tem uma velocidade com relação ao chão, mas uma velocidade com relação à partícula B. Por isso que é importante você saber calcular a velocidade relativa entre os corpos. E aí tem um segredinho. Se os corpos estão no mesmo sentido, você subtrai a velocidade de uma pela outra. Se os corpos estão em sentidos contrários, como aqui, você soma as velocidades que elas estão com relação ao chão. Um exemplo, se a velocidade de A é 2 metros por segundo e a velocidade de B é 1 metro por segundo, neste caso, elas estão no sentido contrário. Uma está indo para frente, a outra está indo para trás. Então, aqui, neste meu exemplo, a velocidade de aproximação delas vai ser VA mais VB. Logo, a velocidade de aproximação das duas é 3 metros por segundo. Eu estou somando o módulo da velocidade. E isso é importante também. Aqui, eu estou falando do módulo das velocidades e não do seu valor vetorial. Preste atenção nisso para não errar, pois eu posso ter uma colisão de partículas que estão no mesmo sentido.
Por exemplo, a B indo para frente, a bolinha A também indo para frente, com uma velocidade maior. Vai ter um momento em que a bolinha A vai alcançar a B e elas colidirão. Sendo assim, também eu tenho uma velocidade de aproximação. Nesse caso aqui, eu sei quanto vale a velocidade de aproximação. Será que dá para eu saber qual é a velocidade de afastamento dessas bolinhas? É aí que entra o coeficiente de restituição, pois juntando o coeficiente de restituição mais o que você acabou de aprender da quantidade de movimento lá dos sistemas isolados, você consegue criar um sistema para resolver esse meu problema e achar qual é a velocidade de afastamento. Vamos discutir um pouquinho isso daqui. Imagine então que nesse caso essas duas bolinhas vão colidir. Ambas estão com uma certa quantidade de movimento no início. Então é bom você escrever aqui antes da colisão para você não errar o exercício. Antes da colisão. Antes eu tenho a quantidade de movimento de A, que vai ser MA/VA inicial, e a quantidade de B, que vai ser MB/VB inicial. Se eu somar as duas, eu tenho a quantidade de movimento inicial do meu sistema. Quantidade de movimento inicial, aqui nesse caso, vai ser QA mais QB. Observe, é uma grandeza vetorial, mas eu não estou colocando a flechinha aqui, apesar de você saber que é uma grandeza vetorial, não tem a necessidade de, em todas as contas, fazer isso. O que acontece aqui é que após a colisão, essas partículas elas não continuarão com a mesma quantidade de movimento individual. Então, após a colisão, eu tenho outra quantidade de movimento, que eu vou chamar de quantidade de movimento linha de A, que vai ser MA/VA', e a de B, QB', MB/VB', onde a linha aqui é só uma ideia de diferenciar as quantidades de movimento que a gente tem em cada situação. O importante é que eu terei uma quantidade de movimento do meu sistema final, que é dado por QA' mais QB'. Lembre, um sistema isolado, o importante da matéria é que não existe forças externas agindo a essa colisão. Eu só tenho as forças internas trocadas entre a bolinha A e B. Com isso, a quantidade de movimento do meu sistema inicial vai ser igual à quantidade de movimento do meu sistema final. Essa equação vai fazer com que eu iguale a situação das velocidades iniciais com a situação das velocidades finais. O exercício aqui no caso me deu a quantidade de movimento inicial de cada bolinha, mas eu não sei qual é a quantidade de movimento final. Se o exercício fala para você que o coeficiente de restituição tem um determinado valor, e isso também é importante a gente discutir aqui, pois o coeficiente de restituição vai sempre assumir valores entre 0 e 1. Pois pense só, a quantidade de movimento ou a velocidade de afastamento entre as duas bolinhas pode ter três situações que acabamos de ver: elástica, inelástica ou parcialmente elástica. Se ela for inelástica, não tem afastamento entre as bolinhas. Se não tem afastamento, a velocidade relativa entre elas é zero. Portanto, zero sobre qualquer valor de aproximação vai dar zero. Eu estou aqui nesse valor. E o máximo que eu posso ter é lá na colisão elástica, que é quando as bolinhas colidem e voltam com a mesma velocidade. Logo, em módulo, a velocidade de afastamento vai ser igual à velocidade de aproximação. Com isso, eu terei o coeficiente de restituição igual a 1. Isso facilitará na hora de você resolver o seu exercício, pois assim você consegue, montando uma equação de velocidade relativa para o afastamento, você consegue comparar a quantidade de movimento antes com a quantidade de movimento depois. E aqui você terá também uma relação entre as velocidades, montando um sistema matemático para poder descobrir qual é a solução do seu problema. Nós faremos isso num exercício para deixar mais fácil de você entender.
Vamos facilitar a sua vida aqui e fazer um resumo então do que acabamos de ver. Nós temos então os 3 choques aqui, ou as 3 colisões: elástica, parcialmente elástica e inelástica. Em termos de energia, a elástica não tem perda de energia. A parcialmente elástica, perda parcial de energia. E a inelástica é quando ocorre a perda total de energia. Aqui, vale lembrar que estamos falando de energia mecânica. Nesse caso, nós temos então que a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, já que não teve perda de energia. Portanto, se o coeficiente de restituição é dado por velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação, nós temos aqui o E igual a 1. Esse valor é muito importante quando dito no enunciado ou se você precisar usá-lo no exercício. Neste caso, nós temos uma perda parcial de energia. Sendo assim, a velocidade de afastamento, pense só, parte da energia é perdida, a velocidade de afastamento vai ser menor do que a velocidade de aproximação. Portanto, o nosso E, nesse caso, o coeficiente de restituição, estará num valor compreendido entre 0 e 1. O choque inelástico é quando tem perda total de energia e os corpos andam juntos após a colisão. Sendo assim, a velocidade de afastamento será igual a 0. Sendo a velocidade de afastamento igual a 0, nós teremos que o coeficiente de restituição aqui é igual a 0. O coeficiente de restituição, por ser uma comparação entre velocidades, é adimensional, não tem dimensão. Preste atenção nos 3 casos aqui, pois isso é muito importante. O que você não pode esquecer é que a quantidade de movimento do sistema no início vai ser igual à quantidade de movimento do sistema no fim, independente da situação que você esteja empregando a sua colisão. O que eu posso falar aqui é que a energia mecânica inicial também é igual à energia mecânica final. Nos outros casos, eu não poderei dizer isso e há aqui trabalho, já que a energia foi perdida. Muita atenção na hora de resolver o exercício e bons estudos!